com o alto patrocínio. BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Bom, é igual o que toda a gente faz, quer em Moçambique, quer na região, quer no mundo, sejam países em vias de desenvolvimento ou desenvolvidos, todos têm um impacto negativo Covid-19. De facto, eu hoje posso com certeza dizer que os países desenvolvidos tiveram e estão a ter um impacto negativo maior do que os países em vias de desenvolvimento. Saudações, bem-vindo ao Semanário Econômico. O tema central desta edição é a análise das linhas de crédito concedidas pelo Governo e promovidas pelo Banco Nacional de Investimentos para apoiar as pequenas e médias empresas a enfrentarem a crise provocada pelo novo coronavírus. Boa noite, Dr. Tomás Matola, bem-vindo ao Semanário Econômico. Começamos as nossas questões iniciais em torno da esfera envolvente ao BNI. Acha que está a ganhar consolidação como banco de desenvolvimento? Sim, gradualmente o banco vem se consolidando como banco de desenvolvimento. É verdade que ainda temos muitos desafios, mas o trabalho que temos estado a fazer tem mostrado resultados relevantes com impacto social e econômico para o desenvolvimento do país. Temos estado a financiar projetos, a assessorar projetos do setor de infraestruturas, do setor produtivo, com destaque para pequenas e médias empresas, e temos estado a criar condições para a geração de empregos, aumento da renda e, sobretudo, para o alargamento da base tributária. Dr. Matola, na gestão das linhas de crédito, o BNI não esteve, de certa forma, a fazer o papel de banco comercial, uma vez que estas entidades não estiveram envolvidas neste processo? Não, nós entendemos que não, exatamente porque o nosso envolvimento como Banco de Estado, como Banco de Desenvolvimento, foi mesmo para assegurar que estes recursos chegassem aos beneficiários finais a taxas de juros acessíveis, porque trata-se de um ambiente de crise que as empresas procuram recursos mais baratos, em condições de prazos mais ajustados, não só ao perfil dos retornos das próprias empresas, mas, sobretudo, ao ambiente que se está a viver. E foi assim que o governo entendeu que só com o BNI conseguiria fazer chegar estes recursos a taxas de juros a estes níveis de 5% que estamos a oferecer. As pequenas e médias empresas olharam para esta iniciativa como uma lufada de ar fresco. Entretanto, provavelmente houve algum desafio durante este processo. Quais foram os principais desafios que o BNI enfrentou durante a divulgação e promoção desta iniciativa? Bom, os principais desafios têm que ver com o nível de preparação, o nível de organização das empresas. Infelizmente, parte significativa das nossas empresas operam em condições não muito adequadas do ponto de vista de nível de organização, de disponibilidade de informação e dos documentos legais que são obrigatórios para o exercício da atividade. Então, tivemos muitas reclamações de empresas que diziam que não tinham este documento ou aquele documento e que não tinham informação organizada e estruturada. São reclamações que infelizmente nós não tínhamos como controlar, porque tratando-se de recursos públicos, nós temos que apoiar aquelas empresas que estão legalmente criadas, elas funcionam em conformidade com a lei moçambicana e que pagam
ou cumprem com todas as obrigações fiscais e também obrigações a nível da contribuição obrigatória, refiro-me no INSS, e por causa disso nós não podíamos fazer nada para essas empresas que não estivessem em conformidade com esses requisitos. Esses foram os grandes desafios. De resto, foi possível também apoiar algumas empresas naquilo que não reuniam, fomos assessorando sobre como é que deviam fazer para conseguirem reunir as condições, e por causa disso conseguimos, de facto, do ponto de vista de aderência, superar as expectativas. Recebemos, até o fecho do processo de recolha das propostas, cerca de 1.050 propostas. E isso está completamente fora daquilo que esperávamos receber. Estas foram algumas questões prévias em torno deste tema, que é a análise da linha de crédito promovida pelo BNI. Para já chama a sua atenção para a atualidade informativa econômica. Uma das grandes preocupações da Agência Metropolitana de Transportes prende-se com a mudança de paradigma no que diz respeito à gestão de transportes na zona metropolitana de Maputo, onde a eficácia só se pode vislumbrar com a transformação de cooperativas filiadas a Fermato em empresas de transporte. A mentalidade tem que ser mudada, né? Há muitas coisas que se ainda assemelham a um serviço desorganizado, não planificado. E, felizmente, estamos satisfeitos com o setor privado. Na sua maioria está a fazer bom trabalho e estão empenhados também nesta transformação por causa do sistema de bilhética eletrónica, que vai mudar o paradigma da circulação do dinheiro. O dinheiro vai deixar de ir numa primeira fase para os operadores e tal, e depois é que eles pagam as suas contas. Agora o dinheiro vai ser centrado nas contas dos bancos desses operadores. Para a Agência Metropolitana, esta transformação é ideal para, entre outros, o aumento de receitas dos operadores rodoviários. Portanto, eles não vão manusear o dinheiro, e isto significa também algum aumento de receita por parte dos operadores, porque calculamos que neste processo vigente existe alguma perda de receita em todo o processo, até chegar à cooperativa. Também aí estamos a trabalhar com a FEMATRO, também aí estamos a trabalhar com os nossos parceiros para mudarmos agora em projeto piloto de uma ou duas cooperativas, transformando em empresas, cumprindo tudo aquilo que são requisitos legais que o nosso Estado manda cumprir, e também em defesa dos seus trabalhadores e em defesa dos nossos passageiros. Outro aspecto que terá sono à agência é a questão da bilhética eletrónica. Trata-se de uma plataforma prevista para junho, mas a pandemia da Covid-19 determinou novas datas. Em fase experimental, espera-se que o sistema entre em vigor entre os meses de novembro e junho e a sua consolidação efetivar-se em junho do próximo ano. Nós temos um sistema tarifário complexo, não temos uma tarifa única. E nós estamos a colocar todos esses elementos em coordenadas georreferenciais no sistema, para que o equipamento consiga perceber onde a pessoa está e onde ela desce. Portanto, a bilhética, o pagamento vai ser em função da distância percorrida. E automaticamente tudo isto tem que estar dentro de uma rede também de internet que nós temos no nosso país. Orçado em $1 milhão, até ao momento estão inscritos cerca de 15 mil passageiros que terão o cartão denominado FAMBA, de modo a ter acesso aos 400 autocarros distribuídos em 94 rotas, que preenchem 2.200 km² da zona metropolitana de Maputo. A qualidade de vida na zona metropolitana de Maputo encontra-se decadente, e um dos principais motivos são os serviços e transportes prestados de forma deficiária.
Foi para entender esse grande problema que envolve a cidade e província de Maputo que o governo criou, em agosto de 2018, a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo, que desde então articula com os municípios e governação local estratégias para que o passageiro seja transportado devidamente. Quer dizer que as rotas possam ser mais abrangentes, os horários, as frequências, sejam todos eles cumpridos. A área metropolitana enferma por vários problemas, pois é onde se encontra o município com maior área do país, Boane, o município com maior número de habitantes, Matola, e o município com maior densidade populacional, que é a cidade de Maputo. De acordo com a Agência Metropolitana de Transportes, os problemas que se verificam são candentes e contribuem para desacelerar a atividade econômica. E essa é a nossa preocupação fundamental. Nós não podemos fazer nada sem ter esta coordenação. Então, a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo vem justamente para coordenar uns esforços que estão sendo feitos de forma municipal, integrá-los numa visão mais metropolitana. Porque todas estas atividades, se nós no transporte não funcionamos bem, a atividade econômica recente, há muita gente que necessita dos nossos transportes. A intervenção governamental garantiu novos meios para a circulação, perfazendo 400 autocarros, um investimento de 5,6 mil milhões, sendo que cada uma custa aproximadamente 14 milhões de meticais. Para além disso, existe um investimento a nível organizacional. Já fizemos regulamentos, já fizemos a rede estrutural metropolitana, estamos agora a desenhar a questão do metro, do BRT, que é zonas específicas só para circulação de autocarros públicos. Estamos a coordenar todos esses esforços também com a Polícia Municipal, com a Polícia da República de Moçambique, com a FEMATRO, que tem sido um parceiro estratégico do nosso lado, com os presidentes dos municípios, presidentes das empresas municipais. Portanto, há aqui um conjunto de técnicos que reúne-se regularmente no sentido de irmos fechando as lacunas que estamos a sentir. Realça-se que o país tem cerca de 1 milhão de veículos ligeiros, dos quais mais de 70% circulam nas cidades de Maputo e Matola, o que seguramente afeta a qualidade de vida dos utentes. A atividade seguradora gerou em 2019 um volume de negócios na ordem de 1,5 mil milhões de meticais, um aumento de 46,2 milhões de meticais face a 2018. Em 2019, a produção global das empresas de seguros apresentou um crescimento de 21,2% depois de ter situado em 1% em 2018. Relativamente à situação financeira e patrimonial das empresas seguradoras, este mercado registrou um crescimento dos ativos do setor em 22% comparativamente ao ano transato, tendo igualmente o passivo crescido em 28,7% relativamente a 2018. Os capitais próprios cresceram 11%, menos 0,9 pontos percentuais relativamente ao período homólogo, situando-se em 13.307,6 milhões de meticais. Informações tornadas públicas pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique revelam que o mercado segurador se mostrou resiliente face à conjuntura econômica do país, que, por outro lado, foi afetada pela queda de preços no mercado internacional e pela fraca procura extrema devido à redução de produção nas economias dos principais parceiros e, por outro, pelo fraco desempenho da economia doméstica, como consequência das calamidades naturais, conflito militar e redução de investimentos direto estrangeiro. Os dados indicam que a evolução dos prémios brutos emitidos nos dois segmentos do mercado, vida, 27,5%, equivalente a 2,1 mil milhões de meticais, e não vida, 20,3%, foram os que sustentaram o crescimento da produção global da atividade seguradora. O índice de transparência das empresas que atuam no setor extrativo no país está abaixo de 30%, tal como revela o mais recente estudo do Centro de Integridade Pública, CIP, sobre o nível de transparência neste setor.
De uma forma geral, o nível de transparência a nível das empresas do setor extrativo em Moçambique é de 29%, num universo de 100%. Isto de acordo com os critérios adotados pelo Centro de Integridade Pública para a realização desta pesquisa. Para o CIP, duas componentes é que são mais preocupantes no quadro de todo o sistema. Se formos a olhar detalhadamente para cada uma das componentes que englobam o índice de transparência, a componente fiscal é aquela que apresenta um dos índices mais baixos, a componente fiscal e a componente ambiental. Portanto, há aqui uma grande necessidade de se trazer mais e detalhada e de forma atempada informação sobre o setor extrativo da parte das empresas. Esta pesquisa é impulsionada pelo fato de Moçambique fazer parte da Iniciativa Global de Transparência na Indústria Extrativa e pelo fato de respeitar a Lei de Direito à Informação. Mas ainda assim, o CIP critica a fraca disponibilização de informação neste setor se comparado com realidades de outros países. Atualmente, o país ainda enferma desta questão de lacunas a nível de disponibilização de informação. E a mesma situação não se vê relativamente aos outros países. Nós fizemos uma pesquisa olhando para as principais páginas de internet, tanto das empresas que atuam dentro do nosso país, como outras empresas no setor extrativo. E em outros países, a nível internacional, elas têm estado a disponibilizar informação significativa. Portanto, esperamos e recomendamos que estas empresas façam o mesmo no nosso país. É por isso que nós estamos aqui a lançar esse índice de transparência. Na verdade, é baseado numa espécie de análise comparativa daquilo que nós vimos que eles disponibilizam fora do país e aquilo que nós achamos que sentimos falta aqui. Trata-se de um estudo que engloba tanto as empresas do setor de hidrocarbonetos, bem como do setor mineiro. O Fundo Monetário Internacional prevê que Moçambique deverá crescer em 2020 cerca de 0,5% negativos, uma revisão em baixa de previsão de junho último em cerca de 2,9 pontos percentuais. De referir que estas perspectivas estão abaixo das previsões apresentadas pelo governo em agosto último, que ditavam um crescimento do produto interno bruto em cerca de 8,8% positivos e 8,8% ponto percentuais abaixo da previsão anterior do governo. Devido aos impactos prolongados da pandemia do coronavírus, Moçambique vem apresentando ao longo do último ano tendências decrescentes na sua atividade econômica, sendo que as taxas de crescimento do primeiro e segundo trimestre descaram cerca de 1,68% positivos e 3,25% negativos, respectivamente. As perspectivas econômicas para 2021 também sofreram um ajuste, sendo que atualmente o FMI espera que o Produto Interno Bruto de Moçambique cresça 2,1% positivos, 2,1 pontos percentuais abaixo da previsão de junho. A empresa pública Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, CFM, registrou em 2019 resultados líquidos na ordem de 2,2 mil milhões de meticais contra os 2 mil milhões de meticais registrados no período homólogo de 2018, o que representa um crescimento de 8%. Os CFM fazem saber que o desempenho do sistema ferroviário foi afetado pela atipicidade que caracterizou o ano 2019, através de diversos fatores externos e internos de que a empresa se ressentiu, tendo em conta o seu papel na cadeia logística de mercadorias no seu todo, dos quais destacam-se os ciclones Idai e Kenneth. A crise econômica do Zimbábue, a queda do preço de carvão térmico no mercado internacional, a tensão comercial e geopolítica entre as principais economias mundiais, Estados Unidos da América e a República da China. Dados do relatório e contas 2019 indicam que, de janeiro a dezembro do exercício, os CFM realizaram o transporte de cerca de 21 milhões de toneladas líquidas, contra cerca de 24 milhões transportadas em 2018, representando uma redução em torno de 13% e um nível de execução de 70% em relação ao planificado.
Nas linhas operadas pelo CFM, de janeiro a dezembro de 2019, transportou-se cerca de 11,3 milhões de toneladas líquidas contra 11,4 milhões transportadas em 2018, o que corresponde à realização de 80% em relação ao plano, detalha a fonte. Em termos de transportes de passageiros, no período em análise, no sistema sob gestão dos CFM, transportou-se 7,4 milhões de passageiros contra 8,3 milhões registrados em igual período do ano anterior, que corresponde a uma redução de 11%. No que tange à área portuária, foram manuseadas 45 milhões de toneladas contra 46 milhões de toneladas registradas em 2018, o que corresponde a um decréscimo de 3%. Contrariamente, nos terminais portuários sob gestão dos CFM, foram manuseadas 9,0 milhões de toneladas em 2019 contra 8 milhões manuseadas em 2018. O que representa um crescimento em torno de 19% e uma execução de 98% em relação ao plano original. Durante o ano de 2019, os CFM investiram cerca de 3,3 mil milhões de meticais, dos quais 60% foi direcionado para o incremento do material circulante, casos de locomotivas, vagões e demais equipamentos portuários. Relativamente aos investimentos previstos para 2020, devido à Covid-19, a empresa viu-se obrigada a adiar a execução de alguns investimentos para pós-Covid-19, nomeadamente a dragagem do porto de Quelimane, a reabilitação das obras de arte na linha Ressano-Garcia, a instalação de algum equipamento oficial e a compra de diversos equipamentos e sistemas de modernização da rede de comunicações e diverso ativo de sistemas e de tecnologias modernas de informação e outros. A suspensão ou adiamento destes investimentos resultará na retenção de cerca de mais de 1.000 milhões de meticais e representará, à partida, uma redução de investimentos previstos para 2020 de cerca de 15%. Nós acabámos por beneficiar bastante do facto de conseguirmos partilhar experiências de uns países para os outros e, de alguma maneira, fomos-nos antecipando. E aqui em Moçambique, por exemplo, tomámos algumas medidas logo em março, no sentido de garantir a segurança de todos os nossos colaboradores, no sentido de garantir ao máximo a segurança dos nossos clientes quando se dirigissem aos nossos postos de abastecimento e, ao mesmo tempo, também garantir a continuidade das operações. Isso foi um elemento fundamental. E apraz-me registar que, apesar da enorme disrupção causada devido às restrições que foram colocadas em funcionamento em muitos países, o que é facto é que, e aqui em Moçambique também, o que é facto é que nós conseguimos garantir a continuidade do abastecimento de combustíveis, quer de combustíveis líquidos, quer do gás de garrafa, e isso deveu-se muito à preocupação que sempre tivemos em garantir que todas as cadeias de abastecimento funcionavam, em garantir que, apesar de termos adotado algumas restrições e rotação de equipas de trabalho, por exemplo, preocupação de manter a segregação de funções por forma a que, se houvesse algum caso de contágio em alguma das nossas instalações, pudéssemos garantir que os clientes continuariam a ser servidos. E, portanto, nós conseguimos isso ao mesmo tempo que garantíamos a proteção de todos os nossos colaboradores, e apraz-me registar que até ao momento esta estratégia tem funcionado de forma muito eficaz. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Linhas de crédito Gov Covid-19 e BNI Covid-19. Há meses que os nossos trabalhadores não oferem os seus salários. Há meses.
vamos adquirir novas carteiras. Este é um fundo que realmente o governo está para ajudar as empresas. É só para não dizer que é uma oferta que o governo faz. Uma iniciativa Governo de Moçambique, promotor BNI. No momento de darmos continuidade ao tema anunciado no princípio do nosso programa, vamos falar então das análises da linha de crédito promovida pelo Banco Nacional de Investimentos. Dr. Matola, um dos aspectos mais notórios neste processo das linhas de crédito Covid-19 foi o excesso de procura. Segundo os dados publicados pelo BNI, esta superou uma oferta de pouco mais de 500%, ou seja, cerca de 9 mil projetos a representarem uma demanda de 9 mil milhões de meticais. O que é que estes dados significam para o BNI e que leitura geral podemos fazer com o fato no que tange aos financiamentos à economia, neste caso, particularmente as pequenas e médias empresas, por parte do nosso sistema financeiro? Muito obrigado, muito boa noite a si e a todos os telespectadores da televisão de Moçambique. E eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer pelo convite para vir falar de informações que nós julgamos que são públicas ou são do interesse público. Bem, em primeiro lugar, em segundo lugar, gostaria de corrigir as estatísticas, atualizar neste caso, porque realmente na última conferência de imprensa que nós fizemos já tínhamos recebido cerca de 900 propostas que correspondiam a mais ou menos uma demanda de 9 mil milhões de meticais. Mas até ao fecho já tínhamos recebido cerca de 1.050 projetos. Portanto, nós fechamos com 1.050 projetos, esse é o total das propostas recebidas, e que corresponde a uma demanda, em termos de montantes, de 11 mil milhões de meticais, o que significa que temos um déficit de 9,5 mil milhões de meticais. É um déficit muito significativo. Bom, na nossa leitura, este excesso de demanda desses recursos relativamente aos recursos disponíveis deve ser revelador de uma situação que pode ser, provavelmente, o desfazamento entre o tipo de oferta de recursos financeiros disponível no sistema e o tipo de procura, sobretudo no que diz respeito às condições de taxas, porque nós acreditamos que este excesso de demanda deve-se justificar pelas taxas de juros que são muito baixas. Então, isso deve revelar que as empresas estão efetivamente à procura de recursos financeiros mais baratos do que os recursos que são oferecidos pelo sistema. Bom, essa é a leitura que fazemos agora, mas podem existir várias leituras, mas entendemos nós que é uma matéria que merece reflexão, quer por parte do governo e quer por parte do próprio sistema financeiro, porque neste momento o sistema financeiro tem muita liquidez. Estamos a falar de uma demanda de 11 mil milhões, mas o sistema tem 11 mil milhões e muito mais. Então, acho que é um tema que a partir de agora temos que começar a debater, todos nós, os intervenientes do sistema financeiro. Provavelmente o setor privado esteja a dar um sinal do que efetivamente são as suas reais necessidades em termos de recursos e isto seja um indicador de que as condições de acesso aos recursos financeiros que eles precisam provavelmente sejam muito diferentes daquelas que são efetivamente apresentadas no sistema. Então, podemos olhar para este cenário como um apelo das pequenas e médias empresas naquilo que diz respeito a uma adequação da taxa de juros, tendo em conta as condições das nossas empresas? Sim, o entendimento que nós temos a partida é esse, que é um apelo
das micro, pequenas e médias empresas, de que efetivamente, olhando para o tipo de projetos que desenvolve, para o perfil dos retornos esperados das atividades que desenvolvem, os seus negócios, os seus projetos seriam muito mais viáveis se fossem financiados a preços mais baixos. Então, entendemos que é uma grande oportunidade essa, efetivamente, para ver até que ponto nós podemos conseguir responder a essa solicitação do setor privado. Quando digo nós, refiro-me ao governo, ao BNI como Banco de Desenvolvimento, mas também ao próprio sistema financeiro no geral, sobre o que se deve fazer para gradualmente irmos ajustando as taxas para que elas estejam de facto alinhadas com aquilo que são as reais necessidades do setor privado. Ao lançar esta linha de crédito, o banco acreditava que tinha capacidade financeira para responder àquilo que eram as necessidades das PMEs neste período de pandemia, ou todo o cenário verificado constituiu surpresa para a entidade bancária? Não, logo à partida nós tínhamos plena consciência de que esse valor era insuficiente para fazer face às necessidades neste período de crise provocada pela pandemia. 1,6 mil milhões de meticais não é absolutamente nada para aquilo que são as necessidades de financiamento, mesmo em condições normais. E em condições de crise em que todas as empresas procuram financiamentos a custos mais baixos, naturalmente que esse valor não seria suficiente. Então tínhamos plena consciência de que o valor não seria suficiente. Mas o que nós dissemos no início é que foi o que o governo conseguiu, neste caso os 1.000 milhões do governo, e do nosso lado também com os nossos parceiros, e neste caso o nosso parceiro INSS, foi o que conseguimos, os 600 milhões, e nós continuamos a trabalhar com os outros parceiros e provavelmente em breve vamos anunciar algum incremento das linhas. Ainda mesmo nesta questão do incremento, tendo em conta que o valor não respondeu à demanda, existe uma estratégia que está sendo desenhada a nível do governo e também do próprio BNI para suprir as necessidades das empresas que ficaram de fora deste processo? A nível do governo, não sei, mas nós já transmitimos ao governo, através do Ministério da Economia e Finanças, que houve um excesso de demanda e que parte significativa dos projetos submetidos não vão ser financiados, o que significa que não vamos conseguir resolver o problema que nós pretendíamos resolver. Agora, não sabemos se o Ministério da Economia e Finanças já traçou uma estratégia para ver se consegue fazer face a este déficit, não provavelmente a todo, porque o montante é significativo, estamos a falar de 9,5 mil milhões, mas provavelmente mais algum valor, qualquer valor adicional seria útil, mas não me posso pronunciar relativamente ao Ministério da Economia e Finanças. O que posso dizer é que nós já passamos a mensagem, tanto mais que semanalmente nós enviamos estatísticas, relatórios sobre o nível de implementação e de execução da linha. Relativamente a nós, sim, nós desde o início estivemos a trabalhar com os outros parceiros, quer com o próprio Instituto Nacional de Segurança Social, temos estado a conversar, estamos a estudar as possibilidades de algum incremento, mas com outros parceiros, com empresas públicas e privadas que nós entendemos que têm excesso de liquidez e que podiam contribuir também para este momento de crise, porque este é um momento em que todos temos que contribuir, todos temos que dar o pouco que podemos para ajudar o país a atravessar esta crise.
há empresas aqui do setor empresarial do Estado, empresas privadas que têm excesso de liquidez, que têm recursos depositados aí nos bancos ou aplicados em outros instrumentos financeiros, que remuneram uma determinada taxa de juros, que nós entendemos que podiam abdicar, provavelmente, de alguns pontos percentuais daquilo que ganham nas aplicações que fizeram e aplicar nas obrigações Covid-BNI a uma taxa de juro mais baixa para que o BNI consiga repassar estes recursos às empresas também a uma taxa de juro baixa, tal como o BNI fez com os 600 milhões disponibilizados pelo INSS. Estamos a conversar com as empresas, com as instituições e temos alguma luz verde de algumas. Pode ser que ainda este ano, de facto, consigamos, do nosso lado, fazer algum incremento. Estamos a conversar também com alguns parceiros internacionais para ver se podemos conseguir ter algum financiamento em divisas, particularmente em dólares, para apoiar as empresas que precisam de fazer importações de alguns bens, equipamentos, para continuarem a produzir ou para introduzir novas linhas de produção. Portanto, para assegurarmos que a produção, a atividade econômica retome de alguma forma ainda este ano, nos princípios de 2021, a uma velocidade que possa criar condições para que em 2021 a economia volte a crescer. Bom, entendemos que para 2020 provavelmente seja muito difícil evitarmos a recessão, mas ainda temos por aí 2 meses do ano. Com esses financiamentos que estamos a dar, e se pudéssemos aumentar, pode ser que a atividade econômica que vamos espivitar com esses financiamentos consiga contribuir de alguma forma para minimizar a recessão ou evitar que haja recessão e que tenhamos um crescimento do PIB, por mínimo que seja, mas seria muito interessante se fosse ainda possível em 2020. Linhas de crédito Gov Covid-19 e BNI Covid-19. Este crédito vem fechar aquela que é a janela de dificuldades que muitas empresas estão agora a enfrentar. O BNI está a nos dar uma taxa de 7%, o que percebe-se que é uma taxa bonificada justamente para manter as empresas operacionais. Uma iniciativa Governo de Moçambique, promotor BNI. No âmbito da divulgação desta linha de crédito, o PCE do BNI visitou vários pontos do país. Para além da baixa taxa de juros, que outros fatores podem ter evitado esta procura por esta linha de crédito? Sim, nós, desde o início, entendemos que o governo disponibilizou esta linha para as empresas moçambicanas e não só todas as empresas que operam em Moçambique, que estão em todo o país.
Então não era uma linha para um ponto, para Maputo ou para a Zona Sul, era para todo o país. E um dos grandes segredos deste tipo de linhas é a informação. O nosso país é extenso e há empresas e empresários que estão em localizações que de alguma forma não é fácil terem acesso à informação. Então, logo a partir de nós desenhamos uma estratégia de comunicação que nos permitisse levar a informação a todos os cantos do país. E porque mesmo com acesso à informação através de meios de comunicação variados, surgem sempre algumas dúvidas, sobretudo porque a informação é financeira e algumas pessoas precisariam de alguns esclarecimentos. Entendemos que era importante, de facto, viajarmos e estarmos com as pessoas de forma presencial, mesmo em contexto da Covid. E foi isso que, de facto, fizemos. Viajamos por todo o país, reunimos com todas as associações provinciais e distritais. Não era possível reunir com todos os empresários porque tínhamos limitações nas salas impostas pelo decreto do estado de emergência, mas reunimos com os representantes de todas as associações e por via disso conseguimos cobrir todos os empresários das províncias. E conseguimos assim disponibilizar a informação e, sobretudo, dar esclarecimentos e tirar todas as dúvidas que foram colocadas. Mas, para além disso, utilizamos vários canais de comunicação, como rádio, televisão, imprensa escrita e as redes sociais. As informações, concretamente, os critérios de elegibilidade e as condições de acesso para estas linhas foram disponibilizadas de todas as formas e circularam em todos os cantos do país, circularam em todas as redes sociais e asseguramos que toda a gente, todos os empresários tivessem acesso à informação. E podemos dizer que fomos muito bem sucedidos pela estratégia de comunicação que nós adotamos, porque a quantidade de propostas que nós recebemos foi mesmo o resultado desta estratégia. E note que sempre que nós visitássemos uma província, logo a seguir tínhamos um avalanche de propostas a entrar, o que significa que no início, praticamente em todas as províncias, a quantidade de propostas que entrava era reduzida, exatamente por causa das dúvidas que os empresários ainda tinham, mas quando passássemos e esclarecêssemos as dúvidas, a quantidade de propostas aumentava. Para dizer então que relativamente à estratégia de comunicação, fomos bem-sucedidos e a quantidade de projetos que nós recebemos é resultado desse trabalho de divulgação que nós fizemos. Dr. Matola, as linhas de crédito promovidas pelo BNI representaram, sem sombra de dúvidas, uma grande experiência e um aprendizado para esta instituição. A questão que lhe coloco é, o que o BNI vai fazer com esta experiência e com este aprendizado? Bom, primeiro que temos que continuar a trabalhar na mobilização de recursos financeiros mais acessíveis para as empresas. Portanto, temos que responder a este sinal a esta mensagem que foi dada pelas empresas. E essa, na qualidade de Banco de Desenvolvimento do Estado, é a nossa responsabilidade, mobilizar recursos financeiros mais baratos. Em princípio, deviam ser recursos públicos, mas reconhecemos as dificuldades que o país ainda enfrenta e entendemos que
um dia vamos começar a receber dotações orçamentais, recursos públicos, todos os recursos públicos destinados a apoiar o desenvolvimento, portanto, vão ser repassados através do BNI como Banco de Desenvolvimento. Mas enquanto isso não acontece, nós continuaremos a trabalhar, tal como sempre fizemos, na mobilização de recursos no mercado doméstico, mas sobretudo no mercado internacional, a taxas de juros e condições de prazos mais ajustados ao perfil de risco e retorno dos projetos, para que nós também consigamos repassar às empresas nessas condições. Portanto, este é o primeiro aspecto e é a primeira coisa que temos que fazer, mas vai ser continuação do que temos vindo a fazer, é resposta a esta mensagem das empresas. A segunda coisa que nós vamos ter que fazer, como resultado do aprendizado que nós tivemos deste processo, é que temos que consolidar ainda mais o nosso posicionamento no segmento da banca de investimento. Temos que continuar a apoiar as empresas no que diz respeito à questão da organização, estruturação das empresas, porque notamos que há empresas que até têm bons projetos, até têm boas ideias, até têm bons negócios, mas não estão bem estruturadas, não estão bem organizadas. E por causa disso, elas não são bancáveis. Quer dizer, há muitas empresas que não são bancáveis, não necessariamente por causa da inviabilidade dos projetos, mas por causa do seu nível de organização. O seu nível de organização não lhe permite demonstrar ao banco que tem capacidade de gerar meios suficientes para fazer face ao serviço da dívida, e quando é assim, o risco é alto e o banco não adere. E essa é uma das dificuldades, esta é uma das fontes de aumento de risco de crédito que faz com que muitas empresas não consigam aceder ao financiamento bancário no sistema. Então, nós temos que trabalhar muito para apoiar as empresas nesse sentido. Outra coisa que nós notamos, que eu acho que temos que trabalhar muito na sensibilização das empresas, mas aí não é apenas o nosso papel, mas outros intervenientes, como a Ordem dos Contabilistas. Da outra vez vi a entrevista do professor doutor Mário Citói, o bastonário da Ordem dos Contabilistas e Auditores, e ele reconhecendo de facto que há muito trabalho a se fazer. Portanto, é um parecer que temos que trabalhar com ele nesse aspecto. O IPEM, que é o Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas, que é nosso parceiro, a Bolsa de Valores, tantos outros intervenientes, incluindo o próprio governo, através do Ministério da Economia e Finanças e talvez a autoridade tributária. Há um trabalho que tem que ser feito, daquilo que nós constatamos. Há muitas empresas que fogem ao fisco. E há um problema muito grande de fuga ao fisco. As empresas, muitas empresas adulteram as contas, reduzem o seu volume de vendas para poderem pagar pouco. Por causa disso, muitas empresas ficaram prejudicadas. Por quê? Eu explico. As empresas apresentaram as contas, os registros das suas vendas, portanto, aquelas que são declaradas às finanças. Portanto, são essas contas, são essas vendas que nós consideramos, as que são declaradas às finanças. Né? Só que muitas vezes, estas vendas, este nível de vendas, não justifica o montante de financiamento que é solicitado. E nós dizíamos, você tem um volume de vendas de 500 mil meticais ao ano, e você está a pedir 10 milhões de meticais, está a pedir 15 milhões de meticais. Não tem capacidade para fazer face a este financiamento. E muitas empresas diziam, não, mas na verdade eu faturo muito mais do que isso. Só que isto é o que eu declaro para as finanças. E nós dizíamos, infelizmente, nós não podemos financiar, porque você está a fugir ao fisco. Esses recursos que nós estamos aqui a disponibilizar são recursos provenientes de impostos. São recursos de pessoas singulares e de empresas que pagaram impostos. E
é essas empresas que nós temos que apoiar. Agora, se aquelas empresas que não pagam impostos, é até injusto usar recursos financeiros de empresas, de pessoas que pagam impostos, para apoiar empresas que não pagam impostos. Usar recursos financeiros de empresas e pessoas que contribuem para a segurança social obrigatória para apoiar empresas que não contribuem para a segurança social obrigatória dos seus trabalhadores. E algumas até fazem cobranças, descontos aos trabalhadores e depois não canalizam. Bom, doutor Matola, infelizmente, por questões de tempo, temos mesmo que cortar. Obrigada pela sua presença e por trazer a público o trabalho que foi feito pelo BNI durante este processo e também as perspectivas futuras. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Desta forma, colocamos um ponto final nesta edição de Semanário Econômico. Foi um prazer trabalhar para si. Até para a semana. Com o alto patrocínio. BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento.